quem já me segue, conhece, sabe que eu sou contador, eu faço consultoria, então estou sempre ali junto com as empresas e empresários, olhando os custos para ou reduzir, ou que ele tenha lucro, ou para melhorar a venda e tudo mais. E hoje, o que que a gente se depara? Com a inserção forte do digital. Então, hoje, em qualquer empresa que você entra, a pessoa está falando de marketing digital, está falando de tráfego, está falando disso, está falando de ROI. Então, a linguagem das empresas mudou muito. Então, os empresários que estão ali mais no digital, eu acho o digital impressionante, porque o digital trouxe coisas antigas, entre aspas, que são métricas que as empresas precisam entender, que é um ROI, que é um CAC, que é um LTV, que ninguém falava disso, e aí o digital fez com que esses empresários entendessem que ele precisa ter um ROI, que ele precisa ter um LTV, enfim, essas coisas, essa sopa de letrinhas que muitos dos empresários que devem estar aqui já falou, puxa, isso aqui está lá nas minhas métricas que eu preciso seguir. Muitas empresas fazem ali o seu marketing digital, fazem o seu tráfego próprio. Então, muitos ali estudam um pouquinho, aplica, testa, dá errado, volta, perde, ganha um pouco e ali não tem uma métrica definida para como que vai conduzir, principalmente nas vendas de produto. Então, eu vejo assim, pessoas que colocam um produto para vender e falam, bom, esse produto não deu certo, eu vou colocar mais um pouco de dinheiro no tráfego, vou colocar mais um pouco ali, vou fazer mais marketing, vou fazer um criativo, vou fazer uma outra questão. Vai testando, vai errando, às vezes por questões próprias. E aí eu entro nessa parte das empresas e começo a falar assim, vamos entender se esse produto que você está vendendo, você tem margem para isso. Porque às vezes a pessoa acaba queimando a margem do produto sem saber. Porque ele fala, não, o pessoal lá do marketing falou que eu tenho que pôr mais dinheiro no tráfego. Eu falei, mas pera, qual é a sua precificação? Ah, não tem. Então eu me deparo isso praticamente todos os dias. A cada 10 pessoas que eu escuto falar sobre ROI, 9 não sabem o que é ROI. Mesmo, as pessoas confundem o conceito do ROI com o conceito do ROAS. O ROAS é o retorno direto sobre investimento. O ROAS é o seguinte, botou um boleto de R$ 1.000 no Google, vendeu 3.000, ROAS de 3 ou 300%. O ROI, calculado corretamente, ele precisa pegar cada pequeno custo para que seja feito esse cálculo. Então, o ROI, sim, considera a margem líquida. Então, o ROI é o cara da agência que você pagou, o boleto do Google que você pagou e do Facebook. Se você tiver uma equipe interna e você tiver um escritório montado para 20 pessoas, tem 2 no marketing, é 1/10, 2/20 do custo fixo do escritório. É o vale alimentação que você paga pro cara. É a sua 1 hora por semana do diretor executivo da empresa dedicada àquela operação. O ROI ele pega cada custo, assim, cada centavo e ele calcula qual é o retorno. Por que eu falo que todo mundo erra o que é o ROI? Porque eu nunca vi um cara se gabando que o tráfego dele, o marketing digital dele tem um ROI de 1,3, ou seja, 130% sobre o investimento. Marcelo, um ROI de 1,3 é 30% de margem líquida. É extraordinário. Ninguém tem. Então, se as pessoas não se gabam que tem, é porque elas estão calculando ou chamando algo A de B, tá? Segundo ponto que eu queria trazer para você também, complementando essa resposta. Eu não vejo nenhum problema a pessoa queimar a própria margem. O problema é ela fazer isso sem querer. Se ela entende que para trazer um novo produto que ninguém conhece, que é um novo entrante, ela tem que praticar uma margem negativa para um refrigerante, por exemplo, seu, que é melhor que a Coca-Cola, mas você não vai conseguir vender pelo mesmo preço, você precisa queimar sua margem por 3 meses para gerar experimentação, esse custo é marketing. Se em vez de você colocar um outdoor, você reduz o preço para aumentar a quantidade e gerar experimentação, é uma decisão sua de marketing e não tem nenhum problema uma empresa, um novo entrante, demorar 2, 3, 5, 6, um ano, 12 meses para chegar na margem de equilíbrio onde ele começa a ter lucro. Não tem nenhum problema se for de propósito. Vamos Eu lá. vejo que muitos empresários, por exemplo, eles criam um perfil de empresa. Então coloca lá empresa X e aí eu penso que eles fizeram isso para vender a própria empresa. Aí ele começa a aparecer e começa a falar de coisas que ele faz. Ele começa a colocar coisas dele, pessoal, fez uma corrida, fez um negócio, ele começa a colocar isso no perfil que ele criou para a Da empresa. empresa. Eu te pergunto, o que que você poderia falar para essa pessoa, por exemplo, esse empresário que ele coloca esse perfil dele, da empresa, que ele cria um perfil para a empresa e começa ele querer vender a empresa colocando a cara dele, que eu vejo um monte de gente fazendo isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que que você acha, qual que seria um conselho, por exemplo, sobre esse tema. O meu conselho é que pare, assim, mas eu vou desenvolver.
você vai me ouvir falar 700 vezes, e 700 vezes literalmente, porque, como você já sabe, na internet eu considero que não existe redundância, o que existe é coerência, então quem fala sempre a mesma coisa é porque tem segurança naquilo. As pessoas, elas querem se relacionar com outras pessoas, elas não querem se relacionar com empresas. Se você é o especialista que eu quero seguir, se fizer o mesmo esforço, com o mesmo conteúdo no seu perfil da sua empresa pessoa jurídica, você vai ter 10 vezes mais resultado no seu perfil pessoa física do que da sua empresa, porque as pessoas querem falar com você e não com o CNPJ. Isso é claríssimo. Dito isso, o que esses caras querem fazer? O caminho inverso. Primeiro que geralmente isso acontece em empresas que já são mais bem-sucedidas, ou seja, se as empresas elas vêm diante do digital, a maioria, a empresa já é conhecida, a empresa já é consagrada, a empresa é uma chancela na carreira do cara, ou seja, o cara chega em algum lugar, ninguém conhece ele. Ah, eu sou fulano de tal, dono da empresa tal. Todas as portas se abrem para ele. Então ele entende que ele prefere, mais fácil para ele, pegar carona na empresa para ele virar o influenciador do que o contrário, do que ele construir a imagem dele desatrelada. Aí você vira para mim e fala o seguinte: e os caras da empresa pequena que fazem isso? Isso é mimetismo. As pessoas na internet repetem o que os outros fazem porque os outros têm bom resultado sem saber por que elas estão fazendo. A gente tem aqui um pouquinho também para falar sobre a diferença do digital no Brasil, em outros países que você atua, principalmente nos Estados Unidos. Acho que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. E aí eu queria pegar o gancho disso, né, do empresário, daquela pessoa que está à frente, está mostrando. E muitas dessas pessoas, às vezes o cara fala assim, pô, vou começar no digital, vi que o cara ficou milionário, e aí o cara quer do dia para a noite também ficar milionário. Eu também quero. Não, eu também. Se alguém souber, me avisa. Eu E tenho aí muito falaram assim, interesse. eu publiquei alguns stories, falei assim, ó, o Alexandre Durão que é um cara de milhões, e se ele não vai ensinar essa fórmula do dia para noite, mas pelo menos ele vai dar um caminho aí para a gente trilhar, né? E quem sabe se tudo der certo, se der sorte, se acertar um produto, quem sabe. Então, Alexandre, brincadeiras à parte, mas assim, eu acho que muita gente fala, quero ficar milionário, vou entrar aqui no Instagram, vou colocar dinheiro, tal, e aí, como é que funciona tudo isso? Acho que muita gente deve sentar lá no seu escritório e falar, cara, quero ser milionário a partir da semana que vem, porque eu vi É. fulano, vi ciclano e tal. Então, assim, é realmente simples o cara virar um milionário utilizando o seu trabalho digital? É da noite pro dia? Conta um pouquinho Marcelo, dessa história pra gente. eu não sou milionário, né? Assim, então, se fosse simples, eu sou extremamente incompetente de não ter conseguido ser milionário, eu não sou. Ou eu sou extremamente competente, ou não é tão simples assim. Primeira coisa, tem chance do cara ficar milionário no digital? Claro que tem. Também tem chance dele ser milionário com a música, tem chance dele ser milionário com o futebol. Se o cara quiser montar uma empresa de construção e fizer 2 prédios e conseguir vender em tempo recorde, ele fica milionário. Ele consegue ser milionário vendendo areia. Ele consegue ser milionário vendendo álcool gel se entrar a pandemia. Toda a área de atuação, você tem as exceções que ganham muito dinheiro. Na internet, são as exceções que ganham muito dinheiro. Quero só fazer uma ponderação rápida, assim. Realmente, eu já vendi mais de 450 milhões de reais pela internet. Mas se Eu a sei margem do meu disso. cliente, se a margem do meu cliente é 5, 6, 7%, imagino que sobra para mim. Então, realmente, eu não fiquei milionário com isso também, não. Mas o resultado a gente tem. Eu vejo que muitas empresas médias e pequenas, o cara fala assim, poxa, não tenho um vendedor, não tenho isso, não tenho aquilo, eu vou colocar um dinheirinho ali, vou montar uma estratégia, e às vezes ele não tem muito dinheiro, ele está aprendendo. Então, o que você recomendaria assim para empreendedor e empresário básico, para ele ter o básico ali, para ele começar a entender esse dia a dia no digital? Primeira coisa, nada é mais caro do que o marketing barato. Acabou. Eu sou gestor de tráfego. Também sou várias outras coisas, mas sou gestor de tráfego. Se você gastar 3 mil reais por mês na sua campanha, eu, para higienizar a sua campanha, gasto meia hora com a sua conta todo dia. Alguém que venda para você meia hora por dia, todo dia, por 300 reais, não é qualificado. Ou essa pessoa não está gastando meia hora por dia, todo dia, que é o que eu, que já vendi mais de 450 milhões, preciso fazer para te dar bom desempenho. Ou então, ou o cara não está entregando isso para você, está prometendo e não está fazendo, ou ele aceita receber muito pouco dinheiro pela hora dele, o que faz dele alguém que não dá dinheiro para os outros, porque quando você é alguém que faz outro ganhar dinheiro, você pode cobrar caro pela sua hora que ninguém se incomoda em pagar, ou o que mais acontece, ele nem sabe como fazer, ele só sabe vender e depois ele vai descobrir com o seu dinheiro. Então, o conselho não é esse, isso foi só um pré-requisito para que eu dê o conselho. O meu Uhum. conselho para o empresário que está começando mesmo e que não tem dinheiro nenhum é: não delegue, aprenda e faça você mesmo, porque se Boa. você vai jogar isso na mão de alguém que não sabe, você que também não sabe vai ter mais amor pelo seu dinheiro. Faz, estuda e aprende. Quando você já souber o que você considera que o iniciante tem que saber, aí você terceiriza. Porque se o cara souber igual ou menos que você manda o cara embora. A minha área é uma área tão complexa que até para você contratar alguém porque você não sabe fazer, você precisa saber o mínimo, senão você vai ser extremamente enganado.
E aí, complementando tudo isso, que eu venho falando muito e falo muito para empresário que está no digital, e fico falo, meu, você tem que olhar lá o seu DRE, ver a margem de contribuição de cada produto, ver se realmente você pode torrar a sua margem, como eu falei lá no começo, né? E pensar que agora vem uma reforma tributária daqui a pouco, vai aumentar imposto. Então, o empresário, ele tem que, além de todas essas estratégias, ele tem que estar à frente do negócio, ele tem que fazer a administração, a gestão. E uma coisa muito importante que eu vejo em empresas médias, as pessoas fazendo gestão pelo fluxo de caixa. Então, assim, se você está fazendo gestão pelo fluxo de caixa, você está matando o seu negócio. Pensa no regime de competência. Quem é empresário, empreendedor que não sabe o que é o regime de competência, vai lá buscar esse termo para você ter sucesso no seu negócio. Marcelo, Esse é o ponto. a decisão por causa dos tributos no Brasil, de onde você abre o seu centro de distribuição, ela é tributária, não é marketing, não é logística. Você sabe disso melhor do que eu. O Brasil, você tem diferença de imposto, eu não vou saber explicar isso tão bem quanto você, mas tem uma diferença de imposto entre os estados. Se você vende, por exemplo, autopeça, que é uma experiência que eu tinha no e-commerce, o cara que vende autopeça do Espírito Santo para Minas não paga ou não pagava imposto. O cara que vende do Espírito Santo para o Espírito Santo paga imposto. É mais barato você estando no Espírito Santo mandar uma peça de caminhão para Belo Horizonte do que pro seu vizinho. Isso é maluquice, Marcelo. Isso é loucura. E a hora que a gente começa a falar, entra nessa seara de imposto, a gente tem aí uma semana para falar de um pedacinho de tanta confusão. E eu até brinco, porque um empresário, acho que você fala de reforma tributária, o cara começa quase a chorar. Fala assim, ó, faz sua gestão, faz o que você sabe fazer, faz sua gestão, chama seu tributarista, seu contador, e deixa que o cara resolva isso para ele te falar quanto que vai crescer, que senão o cara fica maluco. Eu tenho alguns clientes nos Estados Unidos e algumas outras pessoas que já montaram empresas e eu vou lá entender, fala, mas e aí, cara, como é que foi? E assim, o que mais pegou em uma delas foi a questão cultural. Ele falou assim, pô, eu tenho um formato no Brasil que dá super certo, tenho 50, 60 lojas no Brasil e tal, e de repente vim para cá, repliquei o modelo, cara, não deu nada certo. Então, quer dizer, foi o exemplo que você deu lá atrás, que falou assim, pô, o cara da loja física, se ele montar mais uma loja física, ele bomba. Aí ele mudou de cultura, mudou de país, mudou de língua, falou, cara, deu tudo errado. Pus dinheiro, perdi dinheiro, tal. Eu acho que é muito bacana e o digital, obviamente, acompanha isso. O doutor João que perguntou, e ele é uma pessoa que fala sobre ansiedade e tudo mais, e ele me fez a certa pergunta. Ele falou assim, porque quando falamos em impostos, dívidas, gera uma certa ansiedade. Aí eu falei, puxa, agora ele me pegou, né? Porque o Pergunta pra ele, especialista pô. na ansiedade é ele. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para ele. Mas eu vou deixar que ele complemente na live que a gente vai fazer. E aí eu fui lá pesquisar. Falei, deixa eu entender aqui o que é ansiedade, né? E aí, quando você vai ler sobre a ansiedade, ele fala assim que a ansiedade é uma ameaça, é um medo, é um estresse. Então a resposta está ali. Quando a gente fala de imposto, o que o empresário faz, ou até a pessoa física? O cara fica estressado. Ele fica com medo, porque eu acho que o medo ali, depois ele me corrige se eu estou falando alguma coisa errada, acho que o medo gera ali aquela querer afastar daquele negócio. Então, hora eu vou falar com reforma tributária para todos os empresários, o cara fala, nossa, não fala, não quero nem saber, eu já vi que vai aumentar. Eu acho que essa ansiedade que gera nos empresários, na pessoa física, é justamente isso, talvez não entender aquilo que você comentou da complexidade da legislação, como você comentou, aquele trâmite que paga imposto num estado, paga em outros, é chamado de diferencial de alíquota. Então, existe um cálculo maluco na legislação, que a hora que você vende de um estado tem, outro estado não tem, e aí você nunca sabe o que tem. Então, assim, para a gente tem que olhar para todos os estados brasileiros e falar, pô, você vai vender peça? Então, peraí, o amortecedor tem de FAO no Rio, mas não tem no Espírito Santo, mas não tem. Então, assim, é um caos. parafernália que é impressionante. A reforma tributária está aí para simplificar a vida do empresário, mas vamos entender se de fato vai simplificar mesmo. A Joelma perguntou assim, que hoje ter uma posição bem definida na internet é importante ou é indispensável? Essa pergunta é para você. Joelma, imprescindível não é não, porque tem gente pagando as próprias contas, ganhando dinheiro sem nem ter um perfil de Instagram. Então eu acho muito importante e eu acho que facilita muito a vida de 90% das profissões que a pessoa optar por ter. O que eu chamo de autoridade digital? É ser conhecido e reconhecido pelo que faz. Ou seja, muita gente, ou um número maior de pessoas, saberem
reconhecerem quem é você e reconhecer você como alguém muito bom naquilo. O digital, ele pode fazer com que o ótimo trabalho que você, Joelma, faz, que todo mundo que convive com você admira, seja conhecido e reconhecido por quem não convive com você. Então isso rompe barreiras, isso faz com que você faça boas reuniões, que você tenha fechamento com clientes que nunca foram nem apresentados para você, nem bateram na sua porta, nem tem nenhum amigo em comum com você. Então, para mim, o posicionamento, a construção de autoridade na internet, ele é um facilitador para você expandir essas barreiras físicas e você conseguir escalar o seu negócio. E, obviamente, isso acelera a sua receita, acelera o resultado que você já teria. Quando eu falo sempre que eu escolhi a primeira turma da autoridade digital e eu convidei as pessoas a dedo, é porque eu estou ensinando um processo de ganho de autoridade. Se vocês não conseguirem, eu falhei mais do que vocês. Então, assim, eu só convidei gente que eu já enxergo como autoridade no que faz. O Marcelo é o melhor cara no que ele faz, que eu conheço. A Joelma idem, o Guto idem, o João idem, todo mundo, todos vocês. Sintam-se citados, os que eu chamei. Então, só por isso que eu acredito. Se quem convive com você já sabe que você é excelente no que você faz, constrói autoridade, vai para a internet, faz com que a sua mensagem chegue em lugares que ela não chegaria se não fosse esse recurso, e aí você vai escalar e acelerar o resultado que você já teria daqui a 20 anos. Só que a gente não quer esperar 20 anos para ficar milionário, né, gente?